Bom dia e a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada no livro do Eclesiastes, capítulo 8 e versículo 6, que nos diz o seguinte, a santa e gloriosa palavra do Senhor: porque para todo propósito há tempo e modo. Repetindo, porque para todo propósito há tempo e modo. Amados em Cristo Jesus, alguns comentaristas dizem que quando Salomão estava em sua juventude, ele então escreveu Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, em algumas versões bíblicas. Salomão escreveu, durante o seu reinado, Provérbios de Salomão, e segundo em Crônicas vai afirmar que Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios, apesar de conter apenas 29 no livro de Provérbios, mas segundo o autor de Crônicas, Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. E Salomão, segundo alguns estudiosos, no final da sua vida vai escrever Eclesiastes, dizendo: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E aqui no versículo 6, ele vai dizer que para todo propósito há um tempo e um modo de Deus. Quando Salomão diz aqui o tempo de Deus e o modo de Deus, ele vem a afirmar e vem a dizer que esse tempo aqui não é o Cronos, que é o tempo do homem, que é o tempo humano, que é o tempo cronológico, que é o tempo dividido em segundos, em minutos, em horas, dias, meses ou até mesmo anos. Não é este tempo, porque este tempo ele é limitado. Todavia, quando Salomão escreve para todo propósito há um tempo, ele quer aqui dizer e afirmar o Kairos de Deus. O Kairos de Deus, amados, já disse em pregações pretéritas, é a plenitude dos tempos. O Kairos de Deus está descrito dentre tantos versículos. Moisés vai também ao escrever no Salmo 90 e dizer que para Deus 1000 anos é como a noite de ontem, o dia de ontem que se passou. Amados em Cristo Jesus, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus não trabalha com o relógio humano, nem tampouco Deus trabalha com a ótica humana. Com o relógio humano, as coisas seriam mais fáceis, pois seriam rápidas, ágeis, seriam em nosso tempo. E se fossem em nosso tempo, receberíamos as bênçãos de Deus sem estarmos preparados para recebê-las. Todavia, de maneira alguma, de forma alguma, em toda a história da igreja, da humanidade, em toda a história do povo de Israel, Deus jamais deu de mão beijada para alguém uma bênção sequer. Não. Primeiro há um preparamento para que você possa receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Alguns pregadores costumam dizer que antes de uma grande vitória vem uma luta por trás, vem um deserto por trás desta grande vitória. Primeiro vem o deserto, para depois Deus te abençoar. Primeiro vem a luta, para depois Deus te exaltar. Primeiro vem a tempestade da vida, para depois Deus te colocar em lugares altos para a glória do nome dele. E no meio do deserto, amados, nós aprendemos que Deus é aquele que manda o maná. No meio do deserto, aprendemos que Deus é aquele que manda a coluna de nuvem de dia e a coluna de nuvem de fogo à noite. A coluna de nuvem de dia era para que o povo não sentisse o sol causticante sobre as suas cabeças e pudessem caminhar durante o dia. A coluna de nuvem de fogo à noite é porque o deserto é gélido, é frio à noite. E para que o povo também pudesse caminhar à noite, eu estou falando da travessia, ou melhor dizendo, da caminhada do povo de Israel após sair do Egito, indo em direção à terra prometida, a terra de Canaã. Antes de Deus cumprir na tua vida o propósito que Ele tem preparado para você, o propósito que Ele tem preparado para a sua vida, há um tempo determinado para isto. E não é da tua maneira, porque além do tempo determinado para isto, tem um modo.
E Deus tem um modo e um tempo para todas as coisas em nossas vidas. E o modus operandi de Deus é diferente da maneira como você pensa ou é diferente da maneira como você analisa. E isto é certo porque a nossa massa encefálica ela é raquítica para entender e compreender a grandiosidade do nosso Deus. Pode até ser que a situação que você vivencia hoje fugiu ao teu controle, mas ainda está no controle do meu Deus. Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Jeremias capítulo 29, versículo 11, vem dizer e afirmar: bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz, pensamentos de dar o fim a que desejais. O fim que desejais são os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos anseios. E se você depositar o teu problema aos pés da cruz, se você depositar os teus sonhos aos pés do Cristo vivo, ressurreto, eu tenho certeza absoluta que os teus sonhos, em consonância, em concordância com os sonhos que Deus tem para a tua vida, os teus sonhos, em concordância com a vontade suprema de Deus, hão de se realizar. Todavia, há um tempo próprio para isto. E não adianta espernearmos, não adianta murmurarmos, não adianta bater cabeça na parede, não adianta chutar o balde, não adianta chutar o pau da barraca. Agora fica tranquilo, o que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir ipsis literis, ou seja, o que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir vírgula por vírgula, nada vai passar daquilo que Deus prometeu para a tua vida. Ainda que o inferno queira se levantar contra os propósitos de Deus para com a tua vida, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que nesta manhã você receba, tome posse desta palavra profética para a glória de Cristo Jesus. Saiba que Deus está no controle de tudo. E o propósito que Ele tem para você tem tempo certo. Este dia, eu creio, está chegando. Também tem um modo certo. Volto a frisar e a repetir. Não é da sua maneira, não é do seu modo, não é como você pensou, mas é como Deus planejou para você. E aquilo que Deus planejou para você é maior do que o inferno tem tentado fazer sobre a tua vida e é maior do que a forma como você pensou. Primeiro, porque a forma que você pensou é limitada, mas a forma como Deus planejou para você é ilimitada. Segundo, a forma como que o inferno tem tentado impedir o propósito de Deus sobre a tua vida não dará certo. Nenhuma flecha, nenhuma artimanha, nenhuma afronta, nenhuma porta arregimentada do inferno contra a tua vida, contra a tua família prosperará, porque Deus designou um tempo para poder te exaltar. Receba esta palavra esta manhã, tenha um dia abençoado, no nome de Jesus.